Principais notícias do momento. Notícia número 1. A Rússia é a nova desculpa da América para ações militares? A revelação chocante. A narrativa atual da ameaça russa propagada pelos Estados Unidos, especialmente em relação à Ucrânia, tem se tornado um pretexto conveniente para a política externa intervencionista contínua da América. Esse padrão de explorar demônios estrangeiros para justificar intervenções militares globais não é um fenômeno novo. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, várias ameaças alegadas têm sido usadas pela elite política americana para promover sua agenda. A última encarnação dessa tática envolve retratar a Rússia e seu líder, Vladimir Putin, como uma ameaça formidável. A administração Biden retrata a Ucrânia como uma linha de frente na batalha entre autocracia e democracia, aproveitando essa narrativa para fornecer amplo apoio militar e econômico ao país. Além disso, autoridades americanas argumentam que a Ucrânia atua como uma barreira crucial contra a expansão imperial russa na Europa. O estabelecimento da política externa americana se aproveitou vergonhosamente da ameaça russa para justificar o reforço da presença militar dos Estados Unidos na Europa, especificamente nos membros orientais da OTAN. Essa estratégia também coagiu países neutros como Suécia e Finlândia a sucumbir à influência dos Estados Unidos e se juntar à aliança. O conflito na Ucrânia reforçou o status hegemônico de Washington na Europa, além de garantir uma maior dependência da liderança dos Estados Unidos entre os aliados da OTAN em questões de defesa. No entanto, a exploração da ameaça russa não se limita ao teatro europeu, nem é um caso isolado de inflação de ameaças. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos invocavam repetidamente o espectro do comunismo internacional para justificar intervenções militares em regiões como Oriente Médio, Sudeste Asiático, América Latina e África. A doutrina Truman e a teoria do dominó exemplificam essa prática. A doutrina Truman justificava o auxílio à Grécia e à Turquia, enquanto a teoria do dominó postulava que a vitória comunista no Vietnã levaria ao triunfo totalitário em uma vasta região. Esses pretextos abriram caminho para intervenções dos Estados Unidos no Vietnã, Nicarágua, Líbano e Afeganistão, com consequências devastadoras. Após a dissolução da União Soviética, o estabelecimento da política externa dos Estados Unidos enfrentou desafios para identificar um adversário adequado. Colin Powell, presidente do Estado-Maior Conjunto, confessou famosamente o ficar sem demônios, restando apenas Fidel Castro, de Cuba, e Kim Il-sung, da Coreia do Norte. Tornou-se cada vez mais difícil justificar uma política imperial global cara com tais jogadores menores. No entanto, administrações subsequentes, incluindo as de Clinton e George W. Bush, agravaram a Rússia ao expandir a OTAN e interferir nos Balcãs. Essas ações prepararam o terreno para uma nova era de tensões russo-americanas. Os ataques terroristas de 11 de setembro proporcionaram uma distração oportuna para os líderes dos Estados Unidos, oferecendo-lhes um novo oponente para justificar os gastos militares e intervenções em todo o mundo, o terrorismo islâmico. Ao contrário do fim abrupto da Guerra Fria, a guerra contra um inimigo amórfico garantiu uma justificativa sustentada para o engajamento militar. No entanto, o cansaço decorrente de intervenções caras e aparentemente intermináveis no Iraque, Líbia, Síria e Afeganistão começou a afetar o sentimento público, especialmente nos Estados Unidos. As tentativas mal orientadas da OTAN de transformar a Ucrânia em um ativo militar finalmente provocaram uma resposta agressiva da Rússia, o que provavelmente aliviou os líderes dos Estados Unidos em busca de um adversário mais credível. As ações da Rússia na Ucrânia, especialmente a invasão em 2022, evocaram memórias da ameaça soviética durante a Guerra Fria. Ao explorar essa narrativa, os Estados Unidos justificam não apenas sua política linha dura na Europa, mas também uma abordagem mais proativa na África Ocidental e na Síria. Embora a suposta ameaça do extremismo islâmico ainda seja invocada como uma justificativa secundária, autoridades americanas expressaram preocupações com a possibilidade de as forças do Grupo Wagner da Rússia intervirem no Níger após o recente golpe no país. A Síria também se tornou cada vez mais um campo de batalha para a influência dos Estados Unidos e da Rússia, com a justificativa oficial para manter tropas americanas beirando o ridículo. É essencial que o público americano permaneça vigilante e resistente à tática cinicamente empregada de utilizar um bode expiatório estrangeiro para legitimar uma presença global militarizada. A atual representação de Putin e a alegada ameaça russa é apenas a última iteração dessa técnica de propaganda.
Analisar esses desenvolvimentos e suas implicações criticamente é crucial para formar uma opinião informada sobre o assunto. O que você pensa sobre esse assunto? Você acredita que a representação da Rússia como uma ameaça é justificada, ou acha que está sendo explorada por motivos ulteriores? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Notícia número 2. Macron desafia prazo e arrisca guerra diplomática no Níger. Em uma demonstração audaciosa de desafio, o presidente francês Emmanuel Macron recusou a exigência da junta militar do Níger de recolher o embaixador francês, Sylvain Ity. Essa decisão ocorre um mês após um golpe levar a uma deterioração das relações entre os dois ex-aliados. Durante seu discurso anual aos diplomatas sêniores do país, Macron expressou seu apoio ao embaixador Ity, que optou por permanecer em Niamey, apesar das declarações de autoridade ilegítimas ou por parte da liderança militar do Níger. Essa rejeição ocorre depois que a junta impôs um prazo de 48 horas para que o embaixador Ity retornasse a Paris, prazo que expirou no domingo. Curiosamente, Macron não abordou o prazo de 3 de setembro estabelecido pela junta para que os 1.500 soldados franceses estacionados no Níger interrompessem as operações. Protestos eclodiram em frente à base do exército francês em Niamey, refletindo as tensões crescentes entre as duas nações. Desde o golpe em julho, que depois o presidente Mohamed Bazoum rompeu os laços militares com a França, a relação entre o Níger e sua antiga potência colonial se deteriorou significativamente. Macron expressou sua disposição em apoiar a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, ECOWAS, caso decidam usar a força para restaurar a democracia. No entanto, a ECOWAS prioriza atualmente a diplomacia em vez do uso da força. Macron afirmou firmemente: "E não reconhecemos golpistas. Apoiamos um presidente que não renunciou." Ele também advertiu que se a ECOWAS abandonar o presidente Bazoum, outros líderes regionais podem enfrentar consequências similares. Apesar das críticas de Washington e das capitais europeias pedindo cautela, Macron mantém sua política. Ele enfatizou que o embaixador francês e sua equipe em Niamey continuam a cumprir suas obrigações, destacando seu compromisso com o posto. A luta por influência e a mudança na presença da França na África. A recusa de Macron em atender às demandas da junta destaca seu compromisso em reequilibrar a presença da França na África. A França tem enfrentado críticas crescentes pela influência duradoura que exerce sobre algumas de suas ex-colônias. Por mais de uma década, a França liderou uma batalha contra grupos jihadistas na região do Sahel, no oeste da África, resultando em numerosas baixas e deslocamentos. Macron defendeu o envolvimento da França no Mali, afirmando que o governo havia solicitado sua intervenção em 2013 para evitar uma maior divisão. Ele ressaltou que, sem a intervenção da França, as atuais fronteiras do Níger, Mali e Burkina Faso não existiriam como são hoje. O Níger tem sido um aliado crucial para a França na região, especialmente após desentendimentos com juntas militares no Burkina Faso e no Mali. Infelizmente, essas três nações têm experimentado uma rápida deterioração em suas situações de segurança ao longo da última década. Recentemente, o autodeclarado líder militar do Níger, Abdourahmane Tiani, anunciou uma transição de 3 anos para a democracia. Tanto Mali quanto Burkina Faso prometeram seu apoio à junta no caso de a ECOWAS decidir usar a força para restaurar a democracia. Em conclusão, a recusa de Macron em recolher o embaixador francês no Níger demonstra uma relação cada vez mais tensa entre as duas nações. O compromisso do presidente com uma presença recalibrada na África reflete a aspiração da França em lidar com as críticas que enfrenta por exercer influência sobre suas ex-colônias. O futuro da liderança do Níger permanece incerto, enquanto pressões internacionais, esforços diplomáticos e possível intervenção militar pairam no horizonte. Qual é a sua opinião sobre a tensa relação entre a França e o Níger? Você concorda com a abordagem de Macron? Gostaríamos de ouvir suas opiniões nos comentários abaixo. Notícia número 3. Visita surpresa de Biden ao Vietnã. Os Estados Unidos estão se aproximando para algo maior? A próxima visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao Vietnã indica a intenção de os Estados Unidos estabelecerem laços mais estreitos com o país. A visita,
marcada para o próximo mês, abordará uma série de questões, incluindo tecnologia, economia, estabilidade regional e mudanças climáticas. Esse movimento da administração Biden destaca a importância do Vietnã como um parceiro-chave na região, especialmente em um momento em que as relações entre os Estados Unidos e a China estão cada vez mais tensas. Também levanta questões sobre como o Vietnã irá lidar com sua relação com seu poderoso vizinho, à medida que a China se torna mais assertiva. A administração Biden tem trabalhado ativamente para fortalecer as relações dos Estados Unidos na Ásia, e esta visita ao Vietnã segue a visita planejada de Biden à Índia e sua participação em uma cúpula do G20. É importante destacar que Biden não estará presente nas reuniões da ASEAN, delegando essa tarefa à vice-presidente Kamala Harris. Essa decisão tem sido recebida com decepção por parte de diplomatas que veem a ausência de Biden como uma oportunidade perdida de se engajar com a Associação das Nações do Sudeste Asiático, composta por 10 países. Durante sua visita ao Vietnã, o presidente Biden e autoridades vietnamitas discutirão maneiras de aprofundar os laços bilaterais e fomentar uma economia vietnamita voltada para a tecnologia e inovação. Os Estados Unidos consideram o Vietnã um parceiro regional-chave, e os laços econômicos entre os dois países vêm crescendo constantemente nos últimos anos. O Vietnã depende fortemente do mercado dos Estados Unidos como seu principal destino de exportações, e neste ano os países estão comemorando o 10º aniversário de sua parceria abrangente. A visita possui um significado diplomático significativo, solidificando e avançando a relação Vietnã-Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores vietnamita expressou sua perspectiva positiva sobre as visitas, destacando o potencial de uma parceria sustentável, substancial e de longo prazo que contribua para a paz, estabilidade e cooperação na região e além. Não se pode ignorar o contexto histórico em que esta visita está ocorrendo. Vietnã e Estados Unidos já foram adversários durante a Guerra do Vietnã, um capítulo da história que gradualmente tem se apagado das memórias. A visita de Biden, representando os Estados Unidos, para se reunir com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, possui um significado simbólico, estreitando ainda mais a lacuna entre esses inimigos. Além disso, vale ressaltar que Trong, como a figura mais poderosa do Vietnã, se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping no ano passado, tornando-se o primeiro líder estrangeiro a fazê-lo após garantir um terceiro mandato. Essa interação destaca o delicado ato de equilíbrio que o Vietnã enfrenta ao gerenciar suas relações com os Estados Unidos e a China, dadas suas rivalidades estratégicas. Em conclusão, a próxima visita de Biden ao Vietnã indica o desejo dos Estados Unidos de fortalecer laços na região em meio às tensões com a China. O Vietnã, como um parceiro-chave, tem a oportunidade de se beneficiar de maior cooperação e investimentos dos Estados Unidos. A visita oferece uma oportunidade para ambos os países aprofundarem sua relação bilateral, especialmente em áreas como tecnologia e inovação. Também destaca o complexo ato de equilíbrio geopolítico que o Vietnã enfrenta, buscando manter relações positivas tanto com os Estados Unidos quanto com a China. Agora resta saber como essa visita moldará a trajetória futura das relações Vietnã-Estados Unidos. Quais são suas opiniões sobre os laços crescentes entre os Estados Unidos e o Vietnã? Você acredita que essa visita terá um impacto positivo na região? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo.